continuar a nossa gravação aqui? Então, esse é o nosso problema. Sejamos honestos, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, por que aqui eles não falam em línguas? Por que aqui sobre eles não vem o vento, como foi lá, o som como de vento? Por que não aconteceu? Porque Deus não quis. Aí eu pergunto, mas Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eles já estavam recebendo? Claro. Mas por que eles não saíram pregando aqui de forma como Pedro fez lá no dia de Pentecostes? Porque ainda não era o momento aonde chegasse a aquilo que eu gosto de dizer, a dispensação do Espírito Santo, ou, como eu prefiro dizer, o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, quando ele chegou, acontece algo inenarrável, é algo clássico, é um divisor de águas. Aqui ainda era o Deus Filho concretizando os seus momentos, ensinando os seus apóstolos e discípulos, se revelando para eles e já mostrando, olha, fique com ele, ele está entre vocês. Domingo retrasado eu preguei uma mensagem sobre a Páscoa. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre Josué e no dia da Páscoa eu fiz questão de falar sobre a Páscoa em virtude de muito sofrimento que as pessoas estão tendo. E enquanto eu preparava a minha mensagem, irmãos, eu já sabia disso, que o Evangelho de João, praticamente metade do Evangelho de João é dedicado à última semana. Praticamente é dedicado àquele momento da ceia. Mas assim, ao estudar novamente um pouco mais, eu notei uma coisa que eu não sabia. E eu aprendi, inclusive, usando aquele manual bíblico de Harley, que é muito bom. Inclusive, comprem esse manual. Ele comenta ali que no capítulo 7, quando Jesus já vai para Jerusalém, já eram 6 meses antes da crucificação. Ou seja, no capítulo 7 de João, já começa a trabalhar nos 6 meses antes da crucificação. No capítulo 10, no meio do capítulo 10, o evangelista cita uma outra festa, que era 3 meses depois, ou seja, mais um episódio que Jesus vai para Jerusalém, 3 meses depois, ou seja, 3 meses antes da crucificação. Capítulo 11 era aproximadamente 1 mês antes da crucificação. Olha que fantástico. Que maravilhoso quando a gente olha de forma cronológica, né? Ou seja, o Evangelho de João, mais da metade do Evangelho está registrando os últimos 6 meses do Mestre. No capítulo 10, os últimos 3 meses. No capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, o último mês. E logo quando começa ali o 12, é a última semana e etc. e tal. Olha que fantástico. O restante de João, ali quando Jesus já está lavando os pés, ali é a última semana, irmãos. É a última semana. Quando ele é ungido por Maria. Olha que fantástico. É a última semana. E é na última semana que ele deixa o capítulo 14 e o capítulo 16 de João, que trata sobre o Espírito Santo. Então, quando ele já ensina, ele está preparando o quê? Os seus discípulos, olha, aquela pessoa que viria. E agora, depois da ressurreição, ele sopra. Perceba, olha a afirmação do Mestre na obra do Espírito Santo. Olha a importância do Mestre no ensino. Vocês vão receber ele vai ensinar vocês, ele vai dar poder para vocês, ele vai dar capacitação para vocês. Receba ele. E eles, o que eles fazem? Eles acreditam, eles não negam. No entanto, somente no dia de Pentecoste vem aquele momento, eu diria, mais regado de graça. Por que eu estou fazendo essa construção, irmãos? Mais uma vez, não pensem como gregos, começo, meio e fim. Não pensem como ocidentais, começo, meio e fim. Pensem como judeus. Deus está se revelando. Deus está se revelando. Deus está se revelando. Deus está anunciando. A glória dele está vindo. Jesus morre. Jesus ressuscita. Ele sopra o Espírito. Antes tem a transfiguração.
na noite da ceia, Jesus fala sobre o Espírito Santo, menciona, dedica tempo falando. O que é tudo isso, irmãos? Tudo isso é para mostrar que o Espírito Santo, assim como Deus, nós não podemos colocar numa caixinha. A maioria dos problemas teológicos nascem porque a gente começa a classificar o agir de Deus. Por exemplo, olha que interessante. O livro de Atos. O próprio Stott vai falar muito sobre isso lá na frente. Na página 641, a gente já vai chegar lá. Ele vai mostrar que Atos é mais ou menos assim. Atos, capítulo 2, vem o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo também é derramado em Samaria, que é derramado para Cornélio, ele tenta explicar. E a maioria dos teólogos vão falar o seguinte, que o livro de Atos é um livro que é um livro que ele não merece a devida consideração, porque o livro de Atos não é um livro, não é que não seja inspirado, guardem isso, tá? É que o livro de Atos ele não é um livro normativo, ele é um livro narrativo. Por exemplo, irmãos, Salmos e Provérbios são poesias, certo? Então, em cima de poesias, como que você faz doutrina? É mais difícil, porque o Senhor vem pulando sobre os montes, né? Entendeu? Então a terra treme ao ouvir sua voz. É poesia. Mas que tipo de poesia é aquela? É poesia latina, grega, ocidental ou é poesia hebraica? Percebam, tem que pensar. A gente faz uma leitura. Poesia é poesia em qualquer língua. Metáfora é metáfora em qualquer língua. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Tem doutrina nos livros poéticos? Claro que tem. É mais difícil ter doutrina nos livros poéticos? É muito mais. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus cita os Salmos. Nós vemos que Paulo cita os Salmos. De outra forma, ele está fazendo doutrina em cima dos livros poéticos. As discussões teológicas, geralmente, elas vão dizer o seguinte, ó, em cima de livros poéticos você não faz doutrina. Eu digo, não, você faz porque, irmão, aqui é a Bíblia, é a revelação de Deus. Ou seja, em toda a Bíblia você faz doutrina. Atos dos Apóstolos é um dos maiores livros para a gente fazer missões. É ou não é? Não é verdade? Ora, se é um dos maiores livros para a gente fazer missões, por que a gente faz missões de uma forma normativa? Porque a gente crê que Atos dos Apóstolos se aplica, inclusive, no nosso estilo de vida hoje. É norma para a gente hoje. Mas, segundo algumas linhas, principalmente dos irmãos que querem dizer que os dons não são para hoje, ou seja, os cessacionistas, né? Lembra que a gente viu lá aqueles que não acreditam, né, que os dons são para hoje? Eles vão usar esse tipo de argumento. Eu acho que eles estão perdendo muito com isso. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro o comentário? Gil, ficou claro? Johnny? Felipe, paz, filho, seja bem-vindo. Vi que você chegou agora aqui, né? Então, ficou claro para vocês? Ficou claro? Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui, irmãos, o Espírito Santo já estava trabalhando, já estava visitando, já estava graciando. Fala, Johnny. Não? Beleza? Ficou claro? Parou de travar, Johnny? Parou de travar? Tá travado, inclusive. Estou te ouvindo bem, mas a sua imagem congelou. Não sei por quê. Mas eu estou te ouvindo, então O está perfeito. Felipe Riente entrou. Vou colocar agora em grade aberta. Vamos ver se melhora. Melhorou para você ou continuou travando? O senhor está travado, só vejo o Dio aí se movimentando, mas a tua imagem está. Ó, destravou. Agora eu consigo ver. É? É. Felipe Riente, quiser desbloquear a sua imagem, fica à vontade, tá, filho? Seja bem-vindo. Então, voltando a falar, irmãos, olha que interessante. A gente aqui, né, você pode ver que a nossa posição pentecostal ou carismática, ela vai ter algumas atuações, e essas atuações acabam muitas vezes limitando um pouco daquilo que a gente imagina que é de fato o agir de Deus entre nós. Tá joia, Felipe? Eu vi aqui. Joia. Joia.
Fica tranquilo. Então, ficou alguma dúvida até aqui? Não? Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Agora, cuidado, ó, deixa eu, ó como esse comentário ele tem que ser lido passando pelo crivo da palavra. Ao mesmo tempo que a gente não coloca o Espírito Santo ou Deus dentro de uma caixinha, nós também não podemos avacalhar, dizendo que tudo é do Espírito Santo. Está entendendo? A gente tem que consultar as Escrituras em qualquer situação que nós, de cara, achamos, eu diria, um pouco estranha. Os nossos irmãos tradicionais, quando eles viram o movimento pentecostal, eles tomaram um choque. Depois, eles viram que havia, eu diria, beleza naquilo. Pelo menos a maioria deles. Ou pelo menos uma boa parte. Então, por que eu estou falando tudo isso? Não é tudo que a gente ouve dizer que a gente vai endossar, porque a gente não põe dentro da caixinha. A gente tem um livro de regra de fé e prática, que é as Escrituras. Então, a gente não pode avacalhar também, porque senão, irmãos, a gente vai para o outro extremo, que é a banalização da presença do Espírito Santo de Deus entre nós. Estão entendendo, irmãos? Eu me lembro de um amigo que ele teve uma experiência com um pastor, eu não conheço esse pastor, e confesso que eu não tive muita curiosidade de conhecê-lo. Mas tinha algumas práticas espirituosas, assim, eu diria que para mim são estranhas, irmãos. Então, como eu julgo que uma prática ela é estranha? Quando eu não vejo base nas Escrituras. Agora, eu classifico aquilo como diabólico? Não. Mas eu fico um pouco desconfortável. Sabe aquela ideia, irmãos, do canela de fogo? Irmão que sai, né, de canela de fogo, outro que sai de aviãozinho, que a gente principalmente gosta de sorrir e tal. Pois é. Mas assim, irmãos, quem já teve uma experiência, por exemplo, fogosa, até tolera um pouco mais esses irmãos. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Certa ocasião, eu pregando uma mensagem, Deus me deu uma visitação tão especial que a minha perna direita tremia tanto, irmãos, que eu falei, pelo amor de Deus, hoje é o canela de fogo. O pastor vou sair. Irmãos, vocês não têm noção como foi difícil me controlar. Minha perna tremia tanto. Eu estava numa emoção tão grande, mas numa visitação tão grande. Tanto é que no apelo daquela mensagem, um rapaz se converteu. Foi uma ocasião muito marcante para mim. Mas eu senti uma virtude tão forte extravasar de mim e me banhar, e principalmente atingir as minhas pernas e as minhas canelas. A partir dali, eu fui muito mais criterioso no meu julgamento aos irmãozinhos de canela de fogo. Olha que interessante, eu precisei passar por uma experiência. Perceba que muitas vezes a gente se torna mais complacente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente de fato julga aquilo que é estranho para nós. Uma outra hora eu vou pôr para vocês no nosso grupo um testemunho de um irmão chamado Hermano. Não sei se vocês já viram. É um pastor da Assembleia de Deus que foi fazer uma visita para um irmão que era um ex tudo, né, drogado, bandido, que morava num lugar, o Hermano. Irmãos, é muito forte esse testemunho. Esse Hermano, ele era alguém criticado pela igreja pelo jeito que ele se comportava dentro da Assembleia de Deus. E aí o pastor, então, um pouco incomodado por causa de alguns obreiros, vai corrigir aquele irmão, mas antes de corrigir, o próprio Espírito Santo dá um toque no pastor, dizendo, cuidado, que esse daí é meu servo. E aí o pastor vai atrás, vai fazer uma visita, aí depois eu mando para vocês o testemunho, porque vale a pena vocês verem esse testemunho. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente precisa passar por uma experiência para a gente ser mais complacente. Agora, a gente não pode fazer da nossa experiência uma doutrina. Esses dias atrás eu estava de férias e eu também tive uma outra experiência que marcou muito a minha vida. Eu estava no sítio do meu cunhado, lá em Jarinu, e
eu tinha passado por algumas ocasiões que tinha deixado meu coração apertado. E aí eu fui para o quarto, depois do almoço, eu fui orar. Enquanto eu orava, e eu peguei o meu aparelhinho que eu carrego comigo, que é meu aparelhinho que eu gosto muito de ouvir mensagens, ouvir mensagens, ouvir reflexões, né, da Apple, pequenininho. E aí, por acaso, tinha um hino da nossa igreja, antes da pandemia, que tinha sido gravado, estava aqui. E uma irmã da nossa igreja que estava ministrando, a irmã Elaine. Foi um dia muito peculiar esse dia, porque enquanto ela ministrava, ela fez a citação de Isaías 53, que Deus era aquele que nos cura, que leva sobre ele todas as nossas enfermidades. E naquele dia que ela ministrava, e raramente ela ministrou na nossa igreja, caiu um trovão tão forte que apagou toda a igreja, mas o meu aparelho que eu gravava o culto, ele continuou. Então, não parou. Fica registrado o som do raio, a igreja adorando, e aquele blackout, o som muda. Irmãos, mas foi um momento de louvor tão peculiar. Enquanto eu estava ouvindo aquele hino, e ela fez essa citação, eu orei com a minha irmã e eu disse, Senhor, me visita. Enquanto eu estava deitado, irmãos, foi uma experiência muito forte. Eu tive uma experiência como uma brisa vindo sobre mim. E me invadiu todo o meu corpo. Não, foi muito forte, foi muito lindo. E eu comecei a chorar. Eu fui para deitar e fui para dormir. Eu não fui para... Mas ali virou um momento de devocionais deitado na cama. E ali eu acabei não conseguindo dormir, continuei orando e fiquei orando. Mas foi como se fosse um orvalho vindo sobre o quarto e vindo sobre a minha vida de uma forma tão maravilhosa, invadindo o meu ser. E naturalmente o meu coração e aquela angústia foi arrancada e Deus ali me abençoou. E eu fiquei tão grato a Deus e chorei muito de gratidão. Percebam, as nossas experiências, elas são nossas. E então a gente aprende ao quê? Que Deus tem algo novo, algo diferente, algo inusitado. E é isso que a gente tem que aprender e é dar o direito da dúvida daquele irmão que vai fazer uma obra ou que realmente foi visitado tomando banho ou foi visitado enquanto orava no travesseiro. Irmão, não importa. Por isso que a gente não pode limitar. E a gente também tem que aprender a deixar o texto bíblico falar, deixar o texto bíblico ensinar e dar o direito de dúvidas, porque é Deus quem faz como Ele quer fazer. Ele não fechou tudo. Na história da igreja, a gente vê, por exemplo, homens de Deus como Lutero orando intensamente e tendo embates nos seus momentos em que ele estava fazendo as traduções da Bíblia ou fazendo ali as 95 teses. Dizem alguns historiadores que ele lutava com Satanás, que muitos ouviam ele gritar e expulsar o mal o tempo todo. Aí eu pergunto, será que realmente ele estava tendo guerra espiritual? Claro que estava. A obra que ele deixou para nós, irmãos, magnífica. Perceba, muitas vezes, vamos imaginar que nós fôssemos um companheiro, um seminarista, ou quem sabe um padre também, vendo Lutero ali, escrever as 95 teses, expulsar, sai daqui, diabo, vai embora, Satanás. E a gente olhar e falar, tá doidinho, olha lá, tá doidinho. E de repente a gente, olha o fruto que ele deixa. E depois, quando ele começa a fazer a tradução da Bíblia para língua, né, que era o alemão, ele também tendo esses embates, e a gente olhando, eu falei, o pastor endoidou. E meu pai ficou doidinho, olha lá. Olha o fruto. Será que são embates mesmo? Claro que foram, não duvido. Eram setas das trevas. Então, perceba como muitas vezes o Espírito Santo vai atuar na vida de um filho, é diferente da vida que atua no outro filho. Aquele que está tendo o embate, não é porque ele peca mais, é porque quem sabe o chamado dele é mais espirituoso. E aquele outro que não tem tanto embate, não é porque ele é melhor, é porque a vocação dele é ser simplesmente um cristão piedoso. Então ele precisa de uma unção na semelhança de um copo. Sabe aqueles copinhos de café? Copinho de plástico e jarrona? Irmão, o Espírito Santo vai encher o vaso conforme é o tamanho dele. E os embates dele vão ser daquela dimensão.
O que é um copinho de café vai ter embate de copo de café. O que é copinho descartável vai ter embate de copo descartável. O que é jarra vai ter embate de jarra. O apóstolo Paulo, que foi né, um vaso gigante, olha os embates de Paulo. Tá entendendo? Aí a gente olha de fora e fala, ei, Paulo aí não vigiou não, tá preso. Estão entendendo, irmãos? Como a gente é pequeno no nosso julgamento. Mas Deus não vê assim. Lê para nós, pastor Johnny, agora é 636, o último parágrafo. 636, último parágrafo. Podemos analisar essa questão do batismo no Espírito Santo fazendo 3 perguntas. A primeira é: o que significa a frase batismo no Espírito Santo no Novo Testamento? A segunda: como devemos entender as segundas experiências que sobrevieram aos crentes nascidos de novo no livro de Atos? E 3: existem outras expressões bíblicas, tais como cheio do Espírito Santo, que sejam mais apropriadas para descrever uma capacitação com o Espírito Santo depois da conversão? Então é agora a hora que a gente vai entrar nos tópicos principais, né? E vamos lá. Aula, o que significa batismo no Espírito Santo segundo o Novo Testamento para vocês, irmãos? Pode começar, pastor. Vamos lá. Para mim se refere a esse novo nascimento em Deus. Eu gostaria de usar como referência o próprio livro de Gálatas, que menciona para sermos cheios do Espírito. Ele traz a menção sobre o que é cheio, comparando com o que é, ou que vive pelo menos pela carne. Aí ele faz questão de mencionar o fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio, etc. Para mim, esse batismo com ou no Espírito Santo tem a ver com o novo nascimento, mas com essa mudança de vida, onde o próprio Deus nos coloca numa posição de abandonarmos a velha natureza e vivermos baseado no que Ele é. Tá bom. Johnny? Ô pastor, antes de estudar essa matéria, eu tinha como concepção batismo no Espírito Santo, como está especificado lá em Atos capítulo 2, né? Nós temos aquela experiência do batismo com o Espírito Santo, mas agora estou muito mais inclinado a pensar que o batismo acontece quando nós entregamos a nossa vida, cremos em Jesus. Estou muito mais inclinado a esta visão. Então, acredito que hoje, assim, acredito que o batismo com o Espírito Santo significa quando cremos em Jesus, quando obtemos a salvação, assim, no primeiro momento. Joia. Nosso querido irmão Felipe Ente, né, que não está podendo falar, ele fez um comentário dizendo que para ele, batismo com o Espírito Santo é a experiência do novo nascimento. Percebam, tudo isso está certo, mas também nós não podemos, eu diria, quer ver uma pergunta, vocês nunca mais vão esquecer. Por que Jesus não mencionou dessa forma: apóstolos, eu estou soprando sobre vocês o Espírito Santo. A partir de agora vocês estão batizados no Espírito Santo. Por que Jesus não fez isso? Ou lá em Atos 2, o Pai falar para todos os que estavam no cenáculo, 120, que perseveraram em oração. Porque o Pai não disse assim: recebam o Espírito Santo de Deus e a partir de hoje todos vocês são batizados no Espírito Santo? Eu não saberia como classificar isso, mas eu acredito que isso só ocorreria de fato tão logo Cristo fosse elevado aos céus. Então, de fato, dependeria sim da ida do nosso Senhor, a ascensão dele aos céus, para que esse Espírito pudesse descer, ser derramado. Quando nós falamos que o batismo com o Espírito Santo é quando a gente se converte, nasce de novo, não está errado, porque ele já está trabalhando. Mas eu repito de novo, o grande problema nosso, irmão, é que a gente quer
por exemplo, ter razão nas nossas classificações, nas nossas terminologias. E é aqui que a gente fica brigando, entendeu? Por exemplo, quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos, tem que nascer de novo. Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Nicodemos, ali o texto deixa claro, mostrando a importância do novo nascimento, mostrando que é obra do Espírito. Não é assim que o texto bíblico menciona, ensina ali? Mas ali, o texto só diz, tem que nascer de novo, tem que ser algo do Espírito. Você não está entendendo bulufas, Nicodemos, você não sabe de nada. Você é mestre em Israel, mas você é bebê na experiência com Deus. No entanto, Jesus não disse assim, Nicodemos, quando você nasce de novo, você já tem o Espírito Santo, você já é batizado com o Espírito Santo. Não diz. Pois é. Por que o mestre não diz? Oh, mas Deus do céu, por que o mestre não fala? Porque, irmãos, é aquilo que eu falei, deixa o texto bíblico falar. Deus vai revelar quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Porque mais importante do que a terminologia é a essência. Mais importante do que saber do batismo ou do dia do batismo é saber se você tem o Espírito Santo, se ele está com você, se ele te marca. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aí, na terminologia, a gente, por exemplo, pontua. Quer ver um exemplo? Eu fui batizado no Espírito Santo, então eu já alcancei um grau. Então eu já alcancei aquela promoção. Então eu não preciso mais, porque eu já atingi o grau de crente batizado. Não, irmão, não tem nada a ver. Se eu fui batizado com o Espírito Santo, se eu tive uma experiência de línguas, de expulsar demônio, de curar alguém, glória a Deus. E amanhã, o que Deus tem para nós? Não sei o que Deus tem para nós. Vamos continuar mergulhando. Quem sabe a gente tem uma experiência, eu diria, como Jesus, de numa tempestade dar uma ordem para a natureza. Estão entendendo, irmãos? É essa vida sobrenatural à mercê dele. Não sei se eu compliquei vocês ou se eu estou facilitando. Eu não estou querendo gerar dúvida em vocês, nem colocar em xeque os nossos líderes, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que mais do que saber ou discutir, por exemplo, aqui no capítulo, na página 637, começa a falar, inclusive, sobre as traduções citadas aqui, usam uma palavra com em lugar de em. Quando o João Batista faz aquela citação, eu não sou digno, né, de sequer levar as suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Algumas versões vão dizer assim, no Espírito Santo e no fogo. Aí, por exemplo, dos seccionistas, eles vão dizer o seguinte, não, é no. A tradução melhor é no. Aí outros vão dizer, não, é com. Aí fica brigando pelas terminologias. Irmãos, na tradução do grego para o português, tanto pode ser non, como pode ser com. Entenderam? Não tem problema. As duas estão corretas. Mas por que a gente geralmente vai defender a melhor tradução? Porque dentro dessa melhor tradução sustenta o nosso pensamento. E aí eu repito, irmão, esquece. Deixa o texto bíblico falar. Deixa o texto bíblico dizer. Deixa o texto bíblico mencionar. Por quê? Porque quando a gente entende essas questões, né? Por exemplo, com o Espírito Santo, dá uma ideia de instrumentalidade. E no Espírito Santo dá uma ideia dá uma outra ideia. Percebam que as palavras parecem no português, como no grego, por exemplo, que eu teria que explicar um pouco para vocês a língua grega. No grego nós temos declinações, dativos, nominativos e locativos. Por exemplo, a casa está em Ferraz. Eu fui na casa. Eu sou da casa. No grego, quando temos a construção da língua grega, aí a gente tem que entender se é no locativo, se é no dativo, E aí, cada grupo, o pentecostal vai defender mais uma
uma interpretação mais instrumental, para dar uma ideia de que você foi batizado com o Espírito Santo. Entendeu? São, eu diria, discussões que acabam, na minha opinião, tá, irmãos? Não enriquecendo tanto, entendeu? Por isso que aqui a gente vai ver, aqui nessa passagem, por exemplo, algumas passagens, e nós vamos ver que muitos vão querer defender um pouco disso. É mais ou menos aquilo que a gente lê em Atos, irmãos. Que eles realizaram milagres, eles realizaram curas, aí a gente vai sustentar assim, não, mas eles eram os apóstolos ou os discípulos dos apóstolos. Mas o texto bíblico ensina que quem crê verá os sinais de Deus. Logo, o texto bíblico dá uma ideia atemporal. Deixa a Bíblia falar. E quando a gente deixa essa margem do texto falar, a gente fica com muito mais tranquilidade. Eu não sei se vocês entenderam aqui esse assunto. Ficou claro? Ficou confuso? Não, acho que ficou claro, sim. Ficou? Leia para nós, pastor Johnny, simplesmente os parágrafos. Não precisa ler os textos bíblicos, não. Vamos lá. Apenas 7 passagens no Novo Testamento em que lemos sobre alguém batizado no Espírito Santo. As traduções citadas aqui usam a palavra com, em lugar de em. Alistamos abaixo as 7 passagens. Nos primeiros 4 versículos, João Batista fala de Jesus e prediz que ele batizaria pessoas no ou com o Espírito Santo. Bom, vou pular para o... ok. Pode ler o próximo parágrafo. Não, é isso. O próximo é difícil, né? Isso. É difícil extrair alguma conclusão dessas 4 passagens com respeito ao que o batismo com o Espírito Santo realmente é. Descobriremos que Jesus é aquele que realizará esse batismo e ele batizará seus seguidores. Ponto. Aqui é importantíssimo, irmãos. Quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele foi o possuidor do Espírito Santo, ele foi o remidor, e agora ele é o presenteador. Agora perceba, o Espírito Santo também não é Deus? Amém. O Espírito Santo também tem atuações. E ele pode também atuar. Por isso que o texto paulino vai mostrar que ele dá dons segundo a vontade dele, como lhe apraz. Mas quem é compartilhado sobre o seu povo, quem compartilhou sobre nós, foi Jesus. Foi pela permissão da obra de Jesus em nós. Agora, quem está trabalhando entre nós é o Espírito Santo. E é importante a gente saber disso, porque muitas vezes, quando a gente faz uma leitura infantil em Atos, parece que quem está batizando as pessoas com o Espírito Santo são os apóstolos. Os apóstolos vão e impõem as mãos, e aí a igreja recebe o Espírito Santo. E aí muitos pastores, eles se sentem detentores do Espírito Santo. Está entendendo? Olha o perigo. Nós recebemos o Espírito Santo por causa de Jesus. Temos o Espírito Santo. Mas se Jesus não quiser batizar o Gil, o Johnny, o Felipe e o Raimundo, a gente não vai ser. Nós podemos orar como instrumento para que Deus batize as pessoas, dê uma experiência. Mas quem vai fazer isso não somos nós, é Deus. Lembra do que nós aprendemos sobre milagres? Quem é o maravilhoso é Deus. Nós somos canais, temos dons, mas quem faz tudo isso é Deus, usando o seu instrumento. Tudo bem até aí? Continua, pastor Johnny. Vamos lá. Mas não é dada nenhuma outra especificação desse batismo. As 2 passagens seguintes referem-se diretamente ao Pentecostes. Bom, essas 2 passagens mostram-nos que, seja qual for o nosso entendimento sobre o batismo no Espírito Santo, com certeza ele aconteceu no dia de Pentecostes, tal como está registrado em Atos 2. O Espírito Santo caiu com grande poder sobre os discípulos, e os que estavam juntos, eles falaram em outras línguas, e cerca de 3.000 pessoas se converteram, conforme é dito em Atos 2,14. Percebam, caiu sobre eles, foi notório, foi marcante. Então ali a gente classifica que foi o derramar.
o novo momento, o batismo. Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo já não estava visitando, que o Espírito Santo já não estava trabalhando, que o Espírito Santo já não estava habitando nas pessoas. O que eu gostaria de destacar aqui como ênfase é: fuja das discussões tolas, não gaste tempo com isso. É importante, como teólogo, saber refletir, argumentar, defender a sua linha? Mas é muito mais importante do que defender a sua linha ser alguém que vive princípios desse batismo o tempo todo e dessa plenitude o tempo todo. Está entendendo? E agora, Pastor Johnny, a próxima página, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Vamos lá. É importante observar que todos esses 6 versículos usam quase exatamente a mesma expressão em grego, tendo como únicas diferenças algumas variações na ordem das palavras ou no tempo dos verbos, visando ajustar a frase. E com um exemplo trazendo a preposição subentendida ao invés de explícita. A única referência que resta no Novo Testamento encontra-se nas epístolas de Paulo. Pode ler o versículo, esse versículo é importante. Legal, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Não há contradição entre os outros textos e esse texto. Nós bebemos de um único Espírito. Nós recebemos dons desse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Se é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo, não há nenhum problema do Espírito Santo continuar se revelando sobre nós de forma sobrenatural, íntima e de forma poderosa. Nós não podemos separar as coisas e, por exemplo, ir para uma situação, eu diria, negacionista. Leia mais um pouco aqui para nós, Pastor Johnny, esse próximo parágrafo. A questão agora é se 1 Coríntios 12, 13 se refere à mesma atividade aludida nesses 6 outros versículos. Esses outros versículos. Em muitas traduções inglesas parece diferente, pois muitas delas equivalem a RSV, que diz: pois por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aqueles que sustentam o ponto de vista pentecostal do batismo no Espírito Santo, depois da conversão, concluem rapidamente que esse versículo se refere a alguma outra coisa que não o batismo no Espírito Santo, e com frequência enfatizam a diferença que surge das traduções inglesas. Em todos os outros 6 versículos, é Jesus quem batiza as pessoas, e o Espírito Santo é o elemento paralelo à água no batismo físico, em que ou com que Jesus batiza. Mas aqui em 1 Coríntios 12, 13, prossegue a explicação pentecostal. Temos algo bem diferente. Aqui a pessoa que batiza não é Jesus, mas o Espírito Santo. Portanto, dizem, em 1 Coríntios 12, 13, não deve ser levado em consideração quando perguntamos o que o Novo Testamento quer dizer com o batismo no Espírito Santo. Esse ponto é muito importante para a posição pentecostal, pois se admitirmos que 1 Coríntios 12, 13 se refere ao batismo no Espírito Santo, é muito difícil sustentar que ele é uma experiência que vem depois da conversão. Neste versículo, Paulo diz que o batismo pelo Espírito Santo nos faz membros do corpo de Cristo. Em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Mas se isso for realmente um batismo no Espírito Santo, o mesmo evento ao que se referem os 6 versículos anteriores, então Paulo está dizendo que ele aconteceu a todos os coríntios quando eles se tornaram membros do corpo de Cristo, isto é, quando eles se tornaram cristãos, pois foi esse batismo que resultou no fato de eles se tornarem membros do corpo de Cristo, a igreja. Tal conclusão seria muito difícil para a posição pentecostal, que sustenta que o batismo no Espírito Santo é algo que ocorre depois da conversão, não ao mesmo tempo. Então, é aqui aquelas discussões, como a gente já conhece, e particularmente, irmãos,
há uma beleza nessa discussão. Deixa eu fazer uma defesa dela também. O lado negativo dessa discussão é que você precisa desejar aquela experiência como algo a ser chegado, e depois de chegado, você não precisa mais zelar. Pode ver, uma pessoa pentecostal, ela deseja muito o batismo com o Espírito Santo. Ela atingiu, parece que aí ela para de orar, para de ler, para de ir para a vigília, e é como se ela tivesse recebido uma promoção celestial. Fui promovido, agora eu nunca mais vou ser rebaixado. Já a ideia tradicional é uma ideia de continuidade. Eles querem começar e continuar crescendo até o último dia de vida. Qual é a grande beleza das duas ideias? Na minha opinião, essas duas verdades, elas se completam, irmãos. Na minha opinião. Se a gente pegar o princípio de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que começamos na conversão e ele vai crescendo com a santidade, quanto mais consagração, quanto mais dedicação, a gente vai evoluindo. E se a gente também desejar fazer um paralelo a isso, de ter uma experiência poderosa nessa caminhada, qual seria o problema? Nenhum. Percebam, as duas linhas, elas se completam. Eu não vejo problema nenhum de dizer para um irmão da minha igreja que eu noto que ele precisa romper obstáculos, dizendo, filho, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Vocês concordam que na experiência prática pastoral, o que mais as pessoas precisam é ter uma experiência íntima com o Espírito Santo? Porque muitas vezes a pessoa é um bom aluno, ela tem princípios cristãos, mas ela não vive aquele cristianismo em todos os seus sentidos. Ou seja, é uma pessoa que frequenta a igreja, participa do culto, vai para a ceia, dá o dízimo quando ela quer, trabalha na igreja quando ela quer. Essa pessoa, ela está, eu diria, vivendo ali, nos primeiros degraus do cristianismo. Essa pessoa precisa de passar por uma experiência. Ela precisa de ouvir a voz de Deus. Ela precisa, entender o mundo espiritual. Então, o desafio pentecostal de dizer a ela, irmã, tem uma grande experiência com Deus, é maravilhoso. Para ela abrir os horizontes dela ou dele. Eu me lembro de um pastor no nosso seminário, que ele contou que na igreja que ele frequentava, vinha um pastor e todo mundo ficava com medo daquele pastor, porque era uma igreja mais tradicional e eles estavam passando por um momento de renovação, então, de vez em quando, convidavam um pastor que expulsava demônio. Quando havia manifestação de um demônio naquela igreja, a maioria saía correndo de medo. E a igreja estava em construções, então as pessoas ficavam atrás dos blocos e tal, falavam, o que está acontecendo? Por quê? Porque é aquela questão, na hora que vê ali uma pessoa possessa por um espírito maligno, o cristão mais, eu diria, nominal, ao ver uma possessão demoníaca, ele tem um choque. Ele tem um choque. Uma verdadeira possessão demoníaca. Pensa numa pessoa que nem eu lembro de um seminarista nosso aqui, que ele disse que, certa ocasião, o pai dele era um pastor, foi orar por uma família, e ele, acompanhando o pai, viu aquela família, alguém daquela família ficar possesso. E aí, o que acontece? O pastor, né, junto com o filho não era muito firme na fé, na hora que viu aquele homem daquela casa ficar possesso, o pastor começou a orar, a repreender e falar, sai dele, Satanás, sai dele. E aquele jovem, que era o filho do pastor, estava com tanto medo daquilo, que dizia, não sai não, Senhor, não sai não, porque vai que o diabo me pega, não sai não. É de rir, né? É de rir. Né? Cresceu na igreja, pai pastor, mas não tinha visto uma realidade dessa. Na hora que viu, e aí esse jovem chegou para o líder de jovens e contou essa experiência. Rapaz, eu passei um medo, meu pai foi lá expulsar o demônio. Pelo amor de Deus, ele pediu para sair, eu falei, sai nada, fica aí, fica quieto esse demônio, porque vai que ele sai dali e vem aqui do meu lado. Estava devendo, né? Estava vivendo uma vida. Quem contou isso para nós foi um seminarista, certa ocasião. Eu dei muita risada. Sai, Satanás! E o filho do pastor, sai não, sai não, sai não. Então, quer dizer,
Percebam, o que esse garoto ele estava precisando? Ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, falar para ele, olha, busque o batismo, busque a plenitude, tenha uma experiência, é imprescindível para ele. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Uma outra pessoa que cresceu dentro da igreja e foi um cristão piedoso, que realmente deu espaço para o Espírito Santo. Ver uma cena como essa do pai expulsando um demônio, dentro dele só testifica o seguinte: Deus, eu quero mais de ti. Perceba, qual vai ser a sua experiência, a minha experiência? A gente não sabe. Então, assim, as duas verdades são verdades que a gente poderia trazê-las em união. E tanto o crescimento quanto esses momentos de esplendor, eles devem ser buscados, eles devem ser desejados, eles devem ser almejados. Deixa eu abrir meu coração aqui. Na nossa igreja tem uma senhora que tem esquizofrenia. Ela sofre muito com problemas de esquizofrenia. Graças a Deus, depois que essa família se converteu, ela melhorou muito. A própria família disse, pastor, graças a Deus, olha, depois que a gente se firmou na igreja, minha mãe está bem melhor. Mas de vez em quando, antes da pandemia, nós íamos orar, e aí a gente falava assim, irmã, qual é o seu pedido de oração? Aí ela dizia umas coisas totalmente desconexas, irmãos. Nós, sabendo de tudo, orávamos por ela e entendíamos, decifrávamos o que ela estava pedindo. Deixa eu dizer aqui com toda honestidade, muitas vezes ela pedia oração por ela, porque problemas de saúde e tudo, irmão, muitas vezes quando eu impus as minhas mãos sobre ela, a minha oração era, Senhor, cura ela dessa esquizofrenia. Eu sei que remédios podem apaziguar e podem melhorar ela, mas o meu desejo era, Senhor, toca na capacidade cerebral dela e faça com que algo extraordinário aconteça, onde essa mulher saia daqui falando perfeitamente, entendendo perfeitamente, saudável em todas as formas. Bom, toda vez que eu orei por ela, eu esperava isso. Agora, eu sou milagreiro? Eu não sou. Pastor, o senhor desejou isso de todo o coração? Desejei isso de todo o coração, a cada oração, irmãos. Mas quem é que faz isso na vida dela? É Deus, sou eu. Percebam, a gente muitas vezes tem que esperar uma coisa grande da parte de Deus, como se ele fosse fazer. E se ele não fizer? Irmão, se Deus não fizer, ele é Deus. Estou entendendo? Para mim, por exemplo, se eu visse isso acontecer, eu iria dar pulos de alegria e glória a Deus, de ver a minha irmã curada e saber que ele me usou como instrumento. Agora, e se Deus não quiser que seja eu o instrumento? Não importa, porque o meu maior desejo é ver a minha irmã curada. Estão entendendo, irmãos? Perceba, muitas vezes a gente quer algo porque a gente quer o protagonismo. Eu pergunto, será que se eu tiver aquele protagonismo, isso vai ser bênção para mim? Não necessariamente. O que é mais importante, Deus curar alguém ou Deus usar a mim para curar alguém? É Deus curar alguém. Estão entendendo, irmãos? Então, muitas vezes é bom que a gente tenha essa consciência para a gente sair um pouco de cena. Porque não importa quem Deus vai usar para curar alguém. O importante é que a glória seja dada a Deus. Na nossa concepção pentecostal e avivada, ser o instrumento da cura é importante, porque isso valida o nosso ministério. Percebam uma ponta de vaidade aqui. No Novo Testamento, a gente não vê uma disputa dos apóstolos de quem queria ser mais usado. A gente vê essa disputa lá atrás, Tiago e João querendo o seu melhor. Aí Jesus já acaba com essa disputa. Depois daquilo, não tem mais disputa. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Perceba, onde tem mais disputa, tem menos do Espírito Santo de Deus. E aonde tem mais da glória de Deus, ali tem realmente algo da parte de Deus. Não importa quem seja o instrumento, entendeu? Aqui nesse texto que a gente acabou de ver, eu não vejo nenhum problema o Espírito Santo também nos batizar, ou manifestar, ou nos incluir. Porque ele é Deus, ele é trino. Se em alguma passagem nós tivéssemos por exemplo, uma referência de que o Pai também faz isso, não teria nenhum problema. Aí talvez você diga, mas não tem nenhuma passagem
em que o Pai faz algo assim, eu diria, o batismo de Jesus. No batismo de Jesus não é a voz do Pai falando a Jesus e a todos, e quem é que vai sobre Jesus em forma corpórea como de pomba? É o Espírito Santo. Então, se eu dissesse, ou se alguém falasse, o Pai também pode batizar, qual seria o problema? Perceba, ali no batismo de Jesus, foi um fato aonde o Pai fala, o Espírito Santo vem e o Espírito Santo batiza Jesus. É como se fosse o selo do início do ministério de Jesus. Então, quando a gente vai deixar o texto bíblico falar, nós vemos que é a pessoa divina de Deus atuando o tempo todo revelando a sua glória. Mas, pelo que o Novo Testamento mostra, como Jesus é esse possuidor, porque era do ofício da redenção dele, ele agora compartilha conosco. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Sobre compartilhar do Espírito? Que deixa a gente aqui numa dúvida violenta, é Moisés lá no Velho Testamento, depois que Jetro dá aquela instrução para ele. O que Moisés faz? Separa aqueles líderes, e a Bíblia diz que ele ora, e o texto dá uma ideia de que há um compartilhar do Espírito Santo que repousava sobre Moisés, agora repousa sobre aqueles que estavam debaixo da sua liderança. Aí eu pergunto, foi Moisés quem compartilhou aquilo ou foi o Deus Todo-Poderoso que ouviu a oração de Moisés e que compartilhou sobre os outros? Estão entendendo? Se nós fizermos uma leitura infantil, vai dizer que a unção está no Moisés, está no pastor, está no apóstolo. Na realidade, a unção é de Deus, do Todo-Poderoso, que repousa sobre nós e ele compartilha como quer, ouvindo as nossas orações ou não. Tá bom? Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Tá dando para ajudar ou tá dando para piorar? Bom, irmãos, outra coisa, como eu disse, esse livro, aliás, esse capítulo, é importante que vocês coloquem dúvida, não concordo, concordo, tá bom, irmãos? Porque muitas coisas eu também coloquei aqui, por exemplo, eu não concordo, eu não penso dessa forma, entendeu? Beleza, até aí? Podemos prosseguir? Por exemplo, irmãos, eu coloquei aqui um não concordo na página 640, no segundo parágrafo. Pode ler para nós. 640, segundo parágrafo. Há vários indícios. Há vários indícios de uma obra menos poderosa e menos extensa do Espírito Santo na Antiga Aliança. O Espírito Santo veio só sobre poucas pessoas com poder expressivo para o ministério. Números 11, 16 ao 17. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Menos poder. Eu não gosto dessa palavra. Irmãos, vocês nunca mais vão esquecer isso. Quando a gente lê a obra de Davi, lá em Samuel, 1ª, 2ª Samuel, quando a gente lê os poemas de Davi, Davi tocando o seu instrumento, expulsando o demônio, a gente vê o Espírito Santo sobre Davi de forma poderosa ou não? Poderosa. Poderosa. Não parece que Davi está no Novo Testamento? Uhum. Não parece? Sim. Parece. Vamos pegar outro personagem? José do Egito. Vamos lá mais para trás, patriarcas. Quando a gente lê a vida de José do Egito, desde o começo, ele era um menino obediente, ele vai ali cuidar dos irmãos, dar relatório ao pai. Alguns vão falar que é fuxiqueiro. Eu creio que não. Ali, para mim, é mais de obediência mesmo, é mais de um filho da aliança, é um filho que realmente era ensinável. Quando a gente vê ele recebendo as visões, falando, depois a gente vê ele caindo no poço, caindo, foi jogado, caindo, eu estou até parafraseando, ele caiu no conto dos irmãos, isso sim, mas ele foi jogado no poço, depois sendo vendido, depois ele na casa de Potifar. Quando a Bíblia fala que o Senhor era com ele, a maneira em que ele vai vivendo cada momento, ele é exaltado na casa de Potifar, a mulher de Potifar
tenta se deitar com ele. Irmãos, pensa, irmãos. Ele era o mordomo principal, do maior general, do maior império daqueles dias. Você acha que alguém ia descobrir alguma coisa? De forma alguma. A gente não parece que ele está no Novo Testamento, José? Parece ou não parece? Sim. Tem graça do Espírito Santo no Velho Testamento? Amém. Tem. Tem poder do Espírito Santo no Velho Testamento? Irmãos, não é menos poder. É um poder absurdo. Percebam, José do Egito fez quantos milagres? Expulsou quantos demônios? Tocou quantas canções? Matou quantos egípcios? São manifestações do Espírito Santo diferente de cada servo de Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia dessa forma, a gente vê graça no Novo Testamento, a gente vê graça nas cartas paulinas, a gente vê graça nos livros proféticos, a gente vê graça nos homens de Deus, a gente vê graça nos patriarcas. A maneira que ele perdoa, a maneira que ele reconcilia, a maneira que ele abençoa José do Egito, não é regado do Espírito Santo? É. Então, na minha concepção, o Espírito Santo está lá no Velho Testamento o tempo todo. Vamos lá. Vamos melhorar ainda mais. Abraão, a vida do pai da fé. Ô, meu irmão, que vida é aquela? Parece que, quando a gente lê Abraão e coloca do lado de Paulo, parece que Abraão era treinado por Paulo. Abraão sacrificava, fazia os desafios, acreditava em Deus, seguia o chamado, a vocação, lutava pelo sobrinho dele, batalhava, zelava, fazia alianças, cria em Deus, ia sacrificar o filho, esperava o filho da promessa, via anjos, ia conversar com eles. Tinha a graça do Espírito Santo de Deus na vida de Abraão abundantemente. Olha que fantástico. Quando a gente pega qualquer homem de Deus, antes da lei, na lei e na graça, a gente vê graça, a gente vê virtude. É porque lá no Velho Testamento não era o ministério de. A gente vê Jesus no Velho, mas no Novo Testamento é a aparição do Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos é a aparição da terceira pessoa da Trindade. Aí a gente compreende melhor. Mas quando a gente começa a fazer uma leitura da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê que tudo se harmoniza. É tudo muito lindo. Por isso que eu dei essa ênfase desde o início da minha matéria. Deus quis se revelar para o povo judeu. Os receptores foram judeus. E quando a gente pega qualquer filho de Deus cheio do Espírito Santo, é muito parecido, seja no Velho Testamento ou no Novo. As únicas coisas que nós temos um pouco de dificuldade é quando a gente vê, por exemplo, Davi lutando e tendo que matar Filisteu. Aí a gente engasga, porque a gente não compreende isso no Novo Testamento. Uma última explicação aqui. Quando Davi matava, irmãos, não pense você que ele tinha prazer no sangue. Não era isso, irmãos. Tira essa ideia, sabe? Essa ideia da cabeça. É um sanguinário, ele gostava de sangue. Não, irmãos. Era uma morte, geralmente, baseada na preservação. É que, na realidade, os filisteus, como os outros povos, queriam dizimar Israel. Então, era uma maneira de se proteger. Então, era como se a justiça de Deus fosse manifesta por meio desse servo chamado Davi. Entendeu? No Novo Testamento, a gente já vê a figura dos soldados. A gente já está num novo contexto. Então, Deus não quer que façamos justiça com as nossas mãos. Deus deixa a justiça para aqueles que exercem justiça. Só isso. Mas, na realidade, é importante a gente ter essa compreensão. Ou seja, a gente vê graça de Deus em toda a Bíblia, vê poder de Deus em toda a Bíblia, vê o Espírito Santo de Deus em toda a Bíblia. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Eu vou ter que encerrar a gravação aqui. A gente vai fazer mais uns 20 minutos e já vamos encerrar, tá bom? Vamos sem intervalo? Fechado? Para a gente não acabar a linha de raciocínio.